vez falando sobre gestão empresarial. Meu nome é Maurício Oliveira e hoje a gente vai falar sobre a análise de conflitos que há nas empresas. Mas olha só, antes de começar, para tudo, já faz aquela sua inscrição clara, né, minha gente? Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo já desde agora, né? E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para dar aquela força aqui para que a gente continue crescendo e continue levando conteúdo de valor sobre gestão empresarial para você. Então olha só, ó, vamos aqui comigo. Análise de conflitos. Então toda empresa tem conflitos porque toda empresa é constituída por pessoas. E onde há pessoas reunidas, há conflitos. Mas isso não quer dizer que todo conflito é negativo. Eu gosto muito de dizer, e eu tenho até um artigo específico falando sobre isso, sobre a síndrome da equipe apaixonada, quando a equipe deixa de se discutir, quando deixa de crescer, quando deixa de se criticar, isso também é ruim para a empresa, né? Então, ter conflitos são coisas boas na empresa, mas eles precisam ser muito bem organizados, né? A gente precisa, de alguma forma, ter um determinado controle sobre como acontecem esses conflitos na empresa. Então, vem aqui comigo, ó. A gente precisa, primeira coisa, analisar quais conflitos merecem atenção, porque tem coisa também que, pelo amor de Deus, né, minha gente? Tem funcionário que reclama de qualquer coisa, patrão que reclama de qualquer coisa, cliente que reclama de qualquer coisa, fornecedor que reclama de qualquer coisa. Então, calma. Então, primeiro, é importante que a gente estabeleça aí uma matriz de prioridades em relação a essas coisas que estão acontecendo aí na empresa e quais conflitos realmente merecem a nossa atenção. E aí, olha só que interessante, é importante equilibrar o nível desses conflitos, né? Então, assim, olha, é importante que se um determinado conflito que há aí na sua equipe, que a gente já perceba que no futuro ele pode causar grandes problemas, o ideal é que já se resolva a partir de agora, para a gente manter esses níveis, né, de críticas entre as pessoas, esse nível de feedback entre as pessoas de um nível saudável. A gente vai falar mais sobre isso. Olha só, puxando esse gancho, né, é importante encontrar as formas de fazer com que as discussões sejam saudáveis. Como eu disse, o interessante é que a empresa, sim, tenha um nível de criticidade em relação, principalmente à qualidade dos produtos e serviços que estão sendo entregues. E para isso, acontecem em alguns momentos críticas em relação aos processos que algumas pessoas fazem aí na empresa. Então isso é normal. Então ter esse nível de criticidade é importante. Mas olha só, o jeito, a forma como essas críticas são feitas, a forma como esses conflitos andam, é que vai fazer a grande diferença aí na tua empresa. Principalmente porque todo conflito, ele precisa ser permeado por muito bom senso. E às vezes, na hora da raiva, na hora de um estresse, a gente meio que perde um pouquinho esse bom senso e acaba tendo um conflito muito maior do que, de repente, ele realmente seria no seu cérebro. Para o bom trabalho em equipe, um item extremamente importante é que primeiro as pessoas se respeitem. Respeitem os trabalhos das pessoas, respeitem as diferenças entre as pessoas, e aí das mais diversas diferenças, né? E eu nem vou entrar nessa questão, porque tem muita questão de preconceito que ainda que precisa ser vencida, muita questão, questões pessoais ainda que as pessoas precisam se resolver dentro delas para depois levar isso para a empresa. Então, olha, eu nem vou comentar muito sobre esses detalhes mais pessoais, né, que cada um carrega, mas assim, ó, focado na equipe, a gente precisa respeitar o trabalho dos outros. Às vezes, a gente precisa lembrar que o trabalho do outro pode ser mais penoso, pode ser mais demorado, pode ter um nível de dificuldade maior do que o nosso. E aí, quando a gente entende isso que está acontecendo, quando a gente entende que esse nível de trabalho do outro tem características diferentes do nosso, é o primeiro passo para a gente analisar os nossos conflitos, para entender de que forma a gente precisa conduzir essas relações. E o último item, ó, quando a gente consegue resolver bem os conflitos
conflitos entre as empresas, entre os funcionários da empresa, né, resolver todos os conflitos que há entre os setores, por exemplo, a gente consegue ter funcionários mais motivados, claro. Porque assim, se a gente tem um ambiente cada vez mais saudável, a gente tem pessoas que estão com cada vez mais vontade de trabalhar e desempenhar suas funções. Então, olha só. Comece pelo começo. Identifique qual é o conflito que merece atenção. Identifique de que forma você vai conduzir esse conflito. Algumas vezes, olha só que interessante, minha gente. Algumas vezes é melhor esperar um pouco para resolver esse conflito depois. Às vezes é melhor segurar um pouquinho a onda, deixa dar um tempinho em algumas ações e aí depois você toma uma decisão um pouquinho mais difícil, uma decisão um pouco mais complexa. Algumas vezes a decisão que você precisa tomar em relação à análise de conflitos às vezes o primeiro momento é botar panos quentes, né? Ou seja, abafar um pouquinho o caso, segurar um pouquinho a onda, ouvir um pouquinho as partes envolvidas nesse conflito, para depois analisar com calma e depois tomar decisões. Vou dar aqui alguns exemplos. Então, olha só. Às vezes a gente tem um conflito pessoal entre duas pessoas de setores diferentes, às vezes até do mesmo setor. E aí, uma das coisas que a gente faz e é errado é, às vezes, no primeiro momento, já de cara, senta as duas pessoas uma de frente à outra e já começa a lavar a roupa suja. Calma, esse não é um bom modelo. O ideal é que o líder, a pessoa responsável, por exemplo, pelo setor de gestão de pessoas, escute uma parte individual, de maneira separada. Depois, escute a outra parte de maneira separada. Se possível, escute outras pessoas que permeiam essas relações. E aí, com calma, identifica quais são as necessidades de cada um em relação a esse conflito. E aí, depois, se senta junto para discutir. Porque se de primeira a gente já sentar, botar as duas pessoas, é perigoso virar um bate-boca, e não uma análise de conflitos positiva, onde a criticidade pode levar a empresa para frente. Não, esse tipo de conflito muito incisivo um em cima ao outro pode gerar algo muito ruim aí para a empresa. Outro item, às vezes o cliente chega reclamando de um funcionário porque ele se sentiu mal atendido ou coisa parecida, e aí às vezes até eu mesmo já presenciei vários clientes falando assim, eu quero que aquele funcionário seja demitido agora. Calma, minha gente, não é assim não. Primeiro item, o cliente, assim, tem o seu âmbito de razão em determinadas coisas, na possibilidade de reclamar, beleza, né, de exigir os seus direitos, mas o teu cliente também não tem o direito de mandar em questões de processos internos dentro da tua empresa. Então você dá uma resposta para o cliente no primeiro momento. Exemplo, isso vai ser analisado, os processos de demissão da empresa não funcionam desse jeito, eles têm todo um tratamento antes de se gerar uma advertência, uma punição, e se caso a gente identificar que o funcionário exerceu a atividade de uma forma a prejudicar o cliente e que sim merece uma punição, ele vai sofrer as consequências, mas olha só, resolve o problema do cliente primeiro e depois resolve o problema do teu funcionário. Estão entendendo, minha gente? Então, olha só, a análise de conflitos e os conflitos da empresa vão acontecer o tempo inteiro, mas precisa ter calma, precisa ter paciência. E olha só, grande parte das vezes que eu já vi conflitos sendo resolvidos de qualquer jeito, sem bons critérios, levaram a empresa numa situação complicada. Então, olha só, com calma, com tranquilidade. Tem muita dica ainda para falar sobre a análise de conflitos, mas basicamente para a gente começar bem, compartilhe esse vídeo com seus amigos que está aí tendo dificuldades da empresa, deixa sua curtida aqui, claro, e deixa aí comentários se de repente você já passou por situações constrangedoras em relação a alguns conflitos da empresa. Deixa aí seu comentário para a gente avançar aí e cada vez mais interagir com vocês. Para finalizar, não deixe de se inscrever e clica aqui no sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver alguma atualização aqui no site, viu? Um grande abraço.